Fernando, bom dia mais uma vez, seja Bom bem-vindo. dia. Eu te passo a palavra para que você faça para nós a explanação do Evangelho. Fique à vontade. Tá bom, Walter. Obrigado, viu? Um bom dia a todos. Então, nós vamos ver aqui do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, lá no item 11, vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Quer dizer, eu vou falar sobre a humildade mostrando o contraponto que é o próprio orgulho. Tá? Então, aqui fala o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são bem pouco seguidos, e, todavia, sem humildade, podeis ser caridosos para com o próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem humildade vos adornai de que não tendes, se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquilo que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino do céu aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça, ó irrisão e cegueira. Deus vos extingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez grande e sábio. Não lhe atribuais jamais as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Então, aqui, gente, isso aqui vai até... é grande, tá? Isso aqui foi escrito pelo espírito de Lacordaire, tá? Nas instruções dos espíritos. Então, é muito importante depois vocês darem uma lida nesse item 11 do capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, aqui o que a gente vê é o seguinte, a questão da humildade. Tá? Eu vou sempre falando da humildade e do orgulho. Tá? Então, vamos falar da humildade e mostrar alguns exemplos. Gente, a humildade é um sentimento que comove as pessoas. As pessoas se sentem comovidas pela humildade. Vocês veem, por exemplo, Xavier. Chico Xavier era uma pessoa humilde e vivia rodeado de pessoas. As pessoas sempre procurando o contato com Chico Xavier, por causa daquela humildade. Tá? A humildade, ela atrai. Então, nós vemos também o São Francisco de Assis, com a sua humildade, sempre rodeado de pessoas. E o São Francisco, nos últimos tempos dele, ele morava numa casa, perto do mosteiro que era franciscano. Olha só. Ele não ficava lá no mosteiro franciscano, que já pertencia à ordem dele. Ele ficava numa caverna ali, e nessa caverna o pessoal levava comida para Francisco. E ele pegava cinza e jogava na comida, porque ele achava que não merecia o quê? Uma comida gostosa. Então ele colocava. Então, quer dizer, isso era um exagero, vamos dizer assim, na verdade. E nós vemos também outro que foi uma pessoa que foi franciscano também, foi Santo Antônio, que era um seguidor de São Francisco. E esse Santo Antônio, na sua formação acadêmica em Portugal, o nome dele era Fernando de Bulhões. Santo Antônio ele tinha uma formação na área do direito. Era um bacharel em direito, olha só. E ele resolveu seguir o São Francisco, seguindo Cristo, e ele tinha uma erudição muito grande, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa erudição, ele tinha uma humildade, uma simplicidade muito grande. Ele não tinha aquela arrogância orgulhosa, tá certo? E ele conseguia fazer suas palestras de uma forma muito simples. E as pessoas mais humildes, aquelas pessoas iletradas, por exemplo, elas conseguiam entender com perfeição aquilo que Santo Antônio falava. Então, vocês estão vendo que a humildade, ela é um ingrediente muito importante para o sucesso. Você vê, até hoje a gente fala no
São Francisco, no Santo Antônio. E o Chico, com a humildade dele tão grande, ele teve um sucesso também na área que ele se propôs, que é da mediunidade, da divulgação espírita. Então, vocês veem, por exemplo, o Cristo. Cristo também tinha uma humildade muito grande, que ele dizia que era o servidor maior de todas as pessoas. Então, quer dizer, isso é humildade, tá certo? O Chico, por exemplo, falava que era o quê? Era um grãozinho de areia, era um cisquinho. Então, para vocês verem, gente, como é importante a humildade. A humildade, ela engrandece, e é o que a gente sempre fala. Às vezes as pessoas ficam falando, mas eu não tenho sucesso na vida. Não tem sucesso porque é orgulhoso. E um dos ingredientes principais para que a pessoa tenha sucesso no seu propósito de vida, naquilo que se propõe fazer, é exatamente o quê? Tendo humildade. Então, a humildade ela é importante em tudo, principalmente na nossa vida. Tá? E a gente vê, por exemplo, na questão da saúde. A humildade ela mantém o equilíbrio da pessoa, tanto o equilíbrio físico quanto mental. E a gente nota, por exemplo, na nossa clínica, por exemplo, no consultório, que a gente vê que as pessoas que têm um transtorno mental, afetivo, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, muitas vezes são pessoas orgulhosas, com dificuldade até de tomar medicação. São pessoas que são resistentes à medicação. Pessoa, por exemplo, que tem um transtorno mental, como a esquizofrenia, tá? Uma doença que já é uma doença mental, são os mais difíceis que tem. Tá? Por quê? Porque são orgulhosos. São espíritos orgulhosos. Por isso que estão com aquele problema. Nasce com uma tendência a ter uma doença mental, para tratar aquele orgulho que ele tinha no passado. Então, geralmente, são pessoas difíceis, tá? Principalmente tratamento medicamentoso. São pessoas que estão sempre questionando o médico. Eu não vou tomar esse medicamento, porque esse medicamento faz mal, isso é um veneno. Quer dizer, a pessoa não tem humildade de aceitar o quê? Um diagnóstico médico e a pressão médica para tomar medicamento. Eu me lembro, por exemplo, Chico Xavier. O Chico Xavier, sempre que os médicos passavam a medicação para ele, o Chico Xavier tomava essa medicação sem questionar. E tomava até o período que o médico... E ele só parava com a medicação com a orientação do médico. Então, quer dizer, vocês estão vendo a humildade, até para o tratamento. Tá? Então, tem que ter humildade. A humildade ela é importante, a saúde física. Tá? Por quê? Porque a humildade, a pessoa que é humilde, é uma pessoa que está sempre com um sistema imunológico bom, funcionando bem. Tá? O orgulhoso, ao contrário, não é aquele que acha que tudo tem que estar do bom do melhor, que merece do melhor, e está sempre doente, está sempre com problema físico, um problema afetivo. Tá certo? Então, a humildade ela é muito importante. Outra coisa que a pessoa humilde ela é grata. A gratidão. O sujeito que é humilde, ele é sempre grato ao Pai Maior. Está sempre agradecendo pela vida que tem. Ao contrário, o orgulhoso está sempre reclamando. Tá certo, gente? Então, a gente tem que procurar o quê? Ser grato. Quando for fazer uma prece, igual a gente fala, a prece mais agradável a Deus é aquela prece da gratidão. É aquela que você está sempre agradecendo ao Pai Maior, até pela doença, os problemas que está passando. E hoje a gente vê, por exemplo, a física quântica, ela mostra que quando a gente quer alguma coisa, o mais importante não é pedir, é agradecer. Você já agradece por antecipação. Então eu sempre mostro para as pessoas o seguinte, quando você tiver que pedir alguma coisa a Deus, em vez de pedir, você já agradece por antecipação. Por exemplo, está passando por um problema físico. Tá? Então, em vez de ficar pedindo, oh meu Deus, me dê saúde, agradece, oh meu Deus, obrigado pela saúde perfeita que eu tenho. E que momentânea é um pouco desequilibrada. Então, quer dizer, já vamos agradecer, a gratidão. Gratidão é sinal de humildade. E na questão também de aprender, tá? A pessoa, por exemplo, que é humilde, ela tem uma facilidade muito grande para aprender. Por quê? Porque ela sabe que não sabe nada.
tá? É aquela pessoa que está sempre buscando aprender alguma coisa e aceita escutar as pessoas que têm mais experiência, que têm mais sabedoria. O orgulhoso não, o orgulhoso está sempre questionando. Ah, mas eu não aceito isso, não sei o que lá, tá certo? Por isso que tem um autor, o nosso Khalil Gibran, ele falava que a humildade é o degrau mais importante da sabedoria. Olha só, sabe quem é humilde. Eu nunca vi um orgulhoso que fosse sábio. Ele pode ter conhecimento acadêmico, PhD, pós-doutorado, mas no fundo é só um bolostrô, cheio de título, tá certo? Que não tem um pingo de sabedoria. Então a gente vê gente demais assim. Tem lá todo aquele conhecimento, é doutor não sei das quantas, você entendeu? Mas é na realidade o quê? Uma pessoa que não tem nada de sabedoria. Por isso que muita gente fala, às vezes o aluno reclama em universidade, que está fazendo faculdade, o fulano lá sabe demais, mas ele não sabe transmitir. Por que não sabe transmitir? Porque fica empolando demais, falando difícil, você está entendendo? Então, quer dizer, a humildade faz com que a pessoa faça grandes coisas de forma simples, tá? E a simplicidade, ela anda sempre junto com a humildade, tá? Porque a humildade faz com que a pessoa seja uma pessoa descomplicada, tá? É uma pessoa leve, tá certo? Contrário do orgulhoso. O orgulhoso é aquela pessoa pesada, complicada, aonde chega, tá? Causa, vamos dizer assim, um furor. Estão sempre, nossa, chegou ali, está reclamando, que é a coisa toda, tá? E geralmente a pessoa humilde é uma pessoa que é desapegada, tá? Porque a gente vê, por exemplo, mas não tem apego às coisas materiais, é uma pessoa que está simples. Poucas coisas já servem para ela. Porque se a gente, por exemplo, gente, as coisas mais importantes que a gente tem na vida não tem preço. Não tem preço nenhum. Aí fala, então dá um exemplo. Exemplo é vida. Se eu chegar para você assim e falar assim, eu te dou 10 milhões em troca da sua vida, você me entrega a sua vida? Que não, tá? A vida não tem preço, tá? Quer dizer, as coisas importantes na nossa vida não tem preço. Então, quer dizer, a gente tem que ter o quê? Leveza, desapego, tá? Isso é uma característica. Eu sou humilde também, tá? Vamos ver aqui. Outra coisa, a pessoa que é humilde, ela na maioria das vezes, ela está sempre feliz. Ela é uma pessoa que está feliz, ao contrário do orgulhoso. O orgulhoso está sempre reclamando de alguma coisa. Ele está sempre infeliz, secando mais e mais. Exigir pessoas, né? Sempre achando que ele é merecedor de tudo de bom na vida. Então, quer dizer, a humildade ela traz para a gente isso também. Tá? A gente está feliz na maioria das vezes. Outra coisa também, a pessoa humilde, ela sempre tem um sentido na vida dela, tá? E o sentido da vida a gente sabe que ele busca o quê? Um propósito de vida. Então muita gente, eu vejo, por exemplo, ela é feliz naquilo que ela faz. Eu já vi, por exemplo, questão de profissão. Tem a maioria das pessoas, profissões que não estão condizentes com o propósito de vida. E muitas vezes são infelizes nisso, no seu trabalho, tudo. Então, essa pessoa que é humilde, ela vai buscar o sentido da vida. Ela tem facilidade de encontrar esse sentido na vida. Tá certo? Ao contrário do orgulhoso. O orgulhoso não acha sentido em nada. Tá certo? Está sempre lá, eu volto a dizer, reclamando, entendeu? Achando que a vida foi injusta com ele. Quer dizer, esse sentido de vida é aquilo que leva a gente a ter que é um propósito de vida. E se você consegue se alinhar com o seu propósito de vida, o que acontece? Você vai estar feliz e vai estar fazendo uma coisa que vai te deixar sempre o quê? Feliz. Então, por exemplo, eu tenho minha profissão. E nessa profissão minha, eu trabalho o quê? Dentro da área da psicoterapia clínica.
E isso, para mim, é o meu propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? É fazer a diferença na vida das pessoas com amor e sabedoria, auxiliando as pessoas a encontrar o que é uma mudança na vida. Tá? Então, quer dizer, eu estou alinhado com o meu propósito de vida. Então, se a pessoa fala assim, você gosta do seu trabalho? Fala, eu amo meu trabalho. Tá? Então, a gente tem que ter humildade para encontrar esse propósito de vida. Tá certo? Então, nós temos que buscar isso. A humildade ela é importante. Então, quando Cristo ele ensinou humildade para nós, ele ensinou o caminho do nosso sucesso. Tá? Você vê, por exemplo, São Francisco de Assis teve sucesso na missão dele? Teve. Jesus teve sucesso na sua missão? Claro que teve. O Chico Xavier teve sucesso na missão dele? Teve sucesso. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter humildade. A humildade é isso aí. É o que faz a gente ser mais feliz, é o que faz a gente ter mais saúde, tanto física quanto mental. Tá? E se tiver um problema, a pessoa que é humilde no tratamento, sem ficar questionando, tá? Ela confia no profissional, tá? Ao contrário do orgulhoso. O orgulhoso está sempre complicando as coisas, embolando o meio de campo. Está sempre questionando, não, mas esse médico aí não sabe tudo que eu preciso. Aí a pessoa fica indo num médico, vai no, acaba não resolvendo nada. Tá certo? Então nós temos que trabalhar a humildade e lembrar que a humildade é importante para tudo, para uma convivência familiar melhor. Você vê, por exemplo, quando tem um chefe de família que é orgulhoso demais, ele atrapalha a família inteira. Ele complica, gera conflito aqui, gera conflito ali. Então, quer dizer, a humildade ela é uma ferramenta. E é como Kardec disse, um dos maiores problemas que o ser humano tem é o orgulho. Então, quer dizer, e o egoísmo e a tola vaidade. Então, a gente tem que combater esses defeitos que a gente traz, que a gente tem. Tá certo? O orgulho é ruim, o egoísmo. O egoísmo anda junto com o orgulho, está sempre ali. A pessoa humilde ela é a pessoa que é. Eu não falei do desapego, tá certo? A pessoa humilde ela é desapegada, não preocupa com nada. Você vê o Chico Xavier, às vezes o Chico Xavier tinha dinheiro no bolso ali, ó, a pessoa vinha falar alguma coisa, tal, pedia, ele pegava o dinheiro que estava no bolso e dava. Quer dizer, e o Chico, você vê, a humildade dele era tão grande que o Chico nunca ficou com direito autoral de livro nenhum que psicografou. Olha só a diferença. E eu vejo aí muito médium no Brasil querendo mostrar que só uma das principais coisas do Chico é isso, é o desapego. E essas pessoas que ficam aí falando, Chico Xavier, não sei o quê, também faço muita coisa, eu escrevo livro, eu psicografo livro, mas está ali, ó, tudo usufruindo dos direitos autorais. Tá certo? Mas é para uma instituição que eu fundei. Não tem problema, gente. O Chico, por exemplo, ele nunca preocupou em fundar instituição nenhuma. Olha a saudade dele. Ele nunca preocupou em ter instituição no nome dele. Por quê? Porque era humilde. Ele preferiu o quê? Doar os direitos autorais, entendeu? Para essas instituições fazer o que bem entendesse desse dinheiro. Eu vejo, por exemplo, aqui em Uberaba, a Comunhão Espírita Cristã, fundada pelo Chico Xavier, ela hoje tem os direitos autorais de 7 livros do Chico, que ele doou esses direitos autorais, e é o que ajuda demais. Por quê? Porque a Comunhão tem anexo ao quê? Um asilo, que é o Lar André Luiz, mantém um outro centro espírita do outro lado, com tudo quanto é atividade. Quer dizer, e tem a editora, tem o seu lado editorial que edita os livros, títulos que o Chico doou os direitos autorais. E um dos livros mais famosos que foram doados para a Comunhão dos Direitos Autorais, Alverde, que é um grande best-seller. Olha só, gente, a humildade do Chico. O Chico nunca usou bem, nem diretamente, dos de quase 500 livros que ele editado.
Você vê, ele doou um monte de livro lá para a FEB, doou para o ID, que é o Instituto de Fusão Espírita, lá de Araras, um monte de títulos. Então, quer dizer, a humildade dele. Entendeu? O Chico, ele sempre morou numa casa simples, inclusive aqui do lado. Então, quer dizer, é bacana isso. Então, a gente tem que ver esses exemplos de humildade, de simplicidade, que é isso que faz com que o espírito, gente, fique leve. Porque senão a gente, na região umbralina ali perto da Terra, depois reclama, nossa, espírita, fiz tudo isso, aquilo, fiz caridade, mas estou aqui preso no umbral. Está preso no umbral porque não tem leveza, que a humildade dá. Quer dizer, a humildade ela dá leveza de alma para os espíritos, para elevação. Ah, mas todo espírito superior é humilde? Superior é humilde, tudo, sem exceção. E isso é um pré-requisito para a pessoa ser superior. E é o que a gente sempre fala. O espírito, quanto maior a hierarquia dele no plano espiritual, mais humilde ele se faz. Tá? Ele é mais servidor. Ele se considera servidor do maior número de pessoas. Da mesma forma que o Cristo falava, que ele veio para servir o mundo, para servir as pessoas. Você vê a Maria Santíssima também, a humildade dela. Todos os apóstolos lá, depois do tempo, tudo trabalhando na humildade. A gente vê também o caso do Paulo de Tarso, Saulo, que depois virou Paulo de Tarso. A humildade daquele espírito, que era um doutor da lei, trabalhava lá no Sinédrio e era perseguidor do Cristo. Paulo de Tarso, ele depois desenvolveu uma humildade extraordinária, entendeu? Que fez com que ele tivesse sucesso no grande empreendimento dele, na divulgação da boa nova que é o Evangelho. Então, quer dizer, a importância, gente, da humildade. Então, nós temos que trabalhar a humildade em nós. Não é ficar buscando a humildade nos outros. Ah, o fulano lá tem que ser humilde. Ah, o fulano é orgulhoso. A gente tem que parar de apontar o dedo para os outros. Tá? E para o quê? Se preocupar com aquilo que nós temos. Somos orgulhosos, egoístas, vaidosos. Então, vamos trabalhar isso. Tá? E evitar de ficar apontando o dedo para os outros. Tá? Só da gente não apontar o dedo para os outros, isso aí já mostra que a gente está trabalhando o quê? A humildade, a simplicidade, tá certo? E lembrar, uma coisa que eu gosto de lembrar, deixar esse alerta. Humildade, gente, não tem nada a ver com pobreza financeira, tá? Porque vocês veem aí muita gente pobre que é orgulhosa. Aliás, a maioria, por isso que está pobre, tá certo? Então a gente tem que procurar o quê? Ter humildade. Humildade é um estado de alma. Tá? Pode ter algum milionário que seja humilde? Pode, já conheci um. Tá? Aliás, conheci mais de um. Sujeito rico, milionário, que era humilde, simples, descomplicado. Tá certo? Então, quer dizer, vamos trabalhar essa humildade em contraposição ao quê? Ao nosso orgulho. Tá? E lembrando que a humildade é um caminho que vai auxiliar muito na nossa ascensão espiritual, porque a humildade ela facilita o quê? O trabalho da caridade. E o Cristo falou, fora da caridade não há salvação, tá? E a caridade sempre anda junto, gente, com a humildade, tá? Então vamos esquecer isso, a importância da humildade até para a gente fazer a caridade. E lembrando os exemplos que a gente tem, o próprio Chico Xavier, que fez muita caridade e sempre apoiado pela própria humildade que ele tinha. Tá bom? E aí, Walter, tudo bem?